Você já se viu, você já se pegou nesse tipo de situação? Jurou para si mesma que não iria mais entrar nas redes sociais do seu ex, que não ia mais procurá-lo, não ia mais enviar mensagem, e pouco tempo depois disso, já estava você lá novamente, stalkeando as redes sociais, entrando ali no Instagram, procurando ali nos stories ver se ele já está com uma outra pessoa, se a vida dele já está seguindo, e depois disso, aquela dor que já estava muito grande se torna insuportável. E ela vem acompanhada de um sentimento de culpa e de arrependimento que logo depois dá lugar a uma ansiedade e a uma tristeza muito profunda. Como se você tivesse voltado novamente para aquele lugar que você tanto deseja sair. E se você se identificou com isso, calma, você não está sozinha. Isso não quer dizer que você seja fraca e muito menos que você nasceu dependente emocional dessa pessoa. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você conhecimento que vai te ajudar a entender o porquê que isso acontece aí no seu cérebro e principalmente como você consegue superar essa dor, esse sofrimento, esse ciclo ali que parece te prender ao passado e recomeçar a sua vida ainda mais leve, feliz. Então fica comigo até o final que nesse vídeo eu vou te entregar, eu vou compartilhar com você os 4 passos que eu ensino para as minhas clientes e que ajudam a superar, ajudam elas a sair desse ciclo, a quebrar esse ciclo de sofrimento muito mais rapidamente do que elas conseguiriam sozinhas, sem o conhecimento, e principalmente que faz com que elas consigam sair ainda mais forte do outro lado, ou seja, recomeçar a partir do fim de uma maneira muito mais resiliente, sábia, para que esse ciclo nunca mais volte a se repetir. Que é exatamente o que acontece quando a gente ainda não tem esse conhecimento, a gente não entende o que está se passando dentro de nós. E para você que chegou aqui pela primeira vez e não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Paola Freitas, eu sou terapeuta de mulheres especializada em relacionamentos, términos e principalmente em fortalecer a sua autoestima para que você se torne uma mulher muito mais leve, sábia, desenvolva inteligência emocional e um magnetismo que faz com que você atraia relacionamentos muito mais saudáveis, leves e recíprocos. Então vamos lá para o primeiro passo que vai te ajudar imensamente a sair desse ciclo de sofrimento. Então, antes de tudo, já prepara aí um caderninho, um papel para você anotar todos esses passos e já colocar em prática a partir de hoje, assim que você terminar esse vídeo. Afinal, o conhecimento sem ação, sem prática, ele simplesmente não funciona. É como a gente estar com fome e simplesmente ficar lendo o cardápio achando que isso vai saciar a nossa fome. Então vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo para você se libertar desse ciclo de sofrimento, embora seja considerado um dos mais radicais e difíceis de serem colocados em prática pela maioria das pessoas, é, ironicamente, um dos que mais ajuda a romper, muitas das vezes até um curto intervalo de tempo, esse ciclo de sofrimento e de apego ao outro. E esse primeiro passo é simplesmente você cortar, você eliminar todos os estímulos que te fazem lembrar, que trazem a memória dessa pessoa. E hoje, no nosso mundo atual, não existe um estímulo mais forte do que as redes sociais, por conta do estímulo visual ser um dos que mais ativam ali essa memória no nosso cérebro. E por que cortar ali esse contato? Muitas das vezes, sim, vai ser necessário bloquear, deixar de seguir, silenciar ali essa pessoa, obviamente quando for possível. Quando existem filhos, existe um vínculo ali que não é possível isso, a dica é sempre você evitar ao máximo entrar em questões ali do relacionamento. Você procurar apenas tratar ali de assuntos que realmente são importantes e não tem como fugir, como a criação dos filhos. Mas voltando aqui, se você não tem esse tipo de vínculo, fica muito mais fácil você conseguir romper e cortar. E por que isso funciona na prática? Porque já se sabe dentro da neurociência que o término de um relacionamento é como um luto.
de uma pessoa viva, por isso que dói muito, porque você vê a pessoa continuando ali. E esse término, ele ativa no nosso cérebro as mesmas áreas ligadas, áreas muito semelhantes a um vício. Por isso que o corpo, e a gente vai falar disso nos outros passos, ele entra numa espécie de abstinência. E todas as vezes que a gente tem um vício ali, que no caso seria essa outra pessoa com quem a gente estava habituado a se relacionar, a mente emocional, ela vai entrar em colapso e ela vai fazer com que a gente acredite que dá aquela espiadinha, olhar ali quem essa pessoa começou a seguir, olhar se ela já está no outro relacionamento, ver se a vida dela está andando, vai trazer um alívio para aquele vício. Mas como todo vício, isso é apenas uma ilusão. Embora momentaneamente traga aquele alívio para aquela ansiedade, depois essa ansiedade e o arrependimento e a dor se tornam ainda maiores. Então, por isso que muitas das vezes você cortar não somente o estímulo visual, mas também muitas das vezes os ambientes que vocês frequentavam em comum, que vai trazer a memória, música, que aí a gente vai mais para o estímulo auditivo, músicas que você ouvia ali, que trazia essa pessoa, a lembrança dessa pessoa. Tudo isso ajuda você a ir rompendo esse vício. E também a gente já sabe dentro da neurociência que o término, ele ativa também as mesmas áreas ligadas à dor física. Por isso que é uma dor real, não é drama, não é exagero. Então esse primeiro passo já vai te ajudar muito. Mas aí que entra o segundo desafio. Quando você tomar a atitude de bloquear, de se afastar dessa pessoa, e é o que acontece muito no início com as minhas clientes, vem o corpo ali que entra nesse colapso que eu disse anteriormente por conta da abstinência. O corpo, ele vai ali entrar numa espécie de sobrevivência, né? No mecanismo que a gente chama de luta ou fuga. Então você vai ficar mais agitada, você vai ficar mais ansiosa, vai bater aquela saudade ali, e muitas das vezes, por falta desse conhecimento, esse autocontrole ali de como acalmar o corpo e o sistema nervoso, que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, você vai lá e cede. Então o segundo passo é justamente para ajudar o seu corpo a sair ali somente do emocional, que é o que acontece muito no período da dor. A nossa mente, o nosso cérebro mais emocional, que seria essa parte aqui, a mais inconsciente, mais reativa, o nosso sistema aqui límbico ligado às emoções, ele está mais ativado, mais aflorado. Por isso que esse segundo passo vai te ajudar imensamente a sair mais ali das emoções, que está ligado ao nosso corpo. Nosso corpo, ele é a manifestação da nossa mente emocional, nosso sistema nervoso. Então, no segundo passo, você vai trazer uma outra parte do seu cérebro ali à tona, que fica muitas das vezes adormecida e esquecida, que a gente não utiliza e nem sabe como utilizar nesse momento, que é essa parte mais frontal, que é considerada a parte mais inteligente, mais sábia do ser humano. Então, para que a gente traga essa parte mais racional e saia desse impulso ali do nosso corpo, é necessário que a gente pare, reflita, analise, e nada melhor do que perguntas para que a gente consiga trazer esse estado ali de mais consciência. E quais que são essas perguntinhas muito simples, mas que já vão te ajudar a ter esse autocontrole, sabe? Quando o dedinho já estiver quase indo ali automático para o celular, você vai se fazer essas perguntas. E antes de se fazer essas perguntinhas, tome uma água. Isso já ajuda muito a oxigenar também ali o seu cérebro. E eu vou aproveitar que eu já estou com sede para fazer isso também. Então, quais que são essas perguntas? A primeira pergunta que você vai se fazer é: se eu mandar mensagem, ou seja, se eu ceder ao impulso ali do meu corpo, das minhas emoções, querendo esse alívio, que agora você já entendeu que é o seu corpo, as suas emoções querendo esse alívio ali, tentando fugir dessa dor e tentando aquele alívio parecido, por exemplo, quando a gente está de dieta
e a gente não consegue ali resistir àquele docinho que a gente sabe que está prejudicando de alcançar o nosso corpo saudável. Então você vai se fazer a seguinte pergunta: se eu mandar essa mensagem, se eu ceder ali as minhas emoções, como eu vou me sentir depois se ele não responder? Se ele me ignorar? Se ele apenas visualizar, né, e você ficar naquele famoso vácuo ali, como eu vou me sentir? Automaticamente, parece ser uma pergunta muito simples, muito boba, mas é uma pergunta muito poderosa, porque ela já vai adiantar a sua mente ali para aquele cenário que você já conhece. E provavelmente você vai se responder: eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar triste e eu vou ficar ainda pior, me sentindo ainda pior, porque vai vir um arrependimento. Então, nesse momento, automaticamente, a sua mente racional já dá essa segurada ali no corpo, nas emoções. A segunda pergunta também é uma pergunta muito poderosa. Eu estou com saudade dele, dessa pessoa, ou eu estou tentando ali aliviar essa sensação de estar sozinha? Porque muitas das vezes a saudade ali, o apego, não é somente do outro. Nesse momento ali que você está talvez pela primeira vez sozinha, você é obrigada a olhar para você mesma, e aí que vem aquele desespero que talvez seja um dos maiores desesperos que o ser humano enfrenta, que é o de estar com a sua própria companhia, sem ter para onde fugir. E, ironicamente, é somente nesse lugar em que a gente consegue ali estar frente a frente com a gente, sem fugir, sem buscar fugas, é que a nossa cura e a nossa libertação realmente começa e é possível. Então se faça essa pergunta: eu estou com saudade dele ou da sensação de não estar sozinha? E muitas das vezes, ao fazer essa pergunta, como a maioria das minhas clientes, você vai descobrir, curiosamente, que você já estava sozinha há muito tempo, ainda que acompanhada. A terceira e última pergunta: eu estou buscando o amor dessa pessoa ou eu estou tentando aliviar uma antiga dor que até hoje eu não olhei e não curei? E você vai entender no último passo o porquê que isso acontece. E é nesse ponto que você consegue simplesmente romper de vez esse padrão. Não importa quantos términos você venha passar, você nunca mais vai se ver nesse lugar de tamanho sofrimento, de dependência emocional, de apego, de ficar se humilhando ali para o outro voltar, se você entender e colocar em prática esse quarto passo. Mas antes, vamos agora para o terceiro e penúltimo passo. O terceiro passo, ele é fundamental de ser seguido. Não existe superação sem que esse terceiro passo seja colocado em prática. E, particularmente, eu acredito que ele seja um dos mais libertadores de toda a nossa vida. O terceiro passo é: reconstrua uma vida que faça sentido sem essa pessoa, independentemente de qualquer questão externa. Reconstrua a sua vida com você mesma. E por que isso é tão importante e necessário? Todas as vezes que a gente passa ali por uma ruptura, por um término de ciclo, e a gente se vê nesse lugar, nesse espaço vazio, o nosso cérebro, ele entra ali no verdadeiro desespero, como você viu no segundo passo. Então, a partir do momento que você bloqueia aquela pessoa, a partir do momento que o seu corpo entra em abstinência, apenas fazer isso, ou seja, retirar aquela pessoa da sua vida, não será suficiente para você seguir em frente. Porque o nosso cérebro, ele não funciona apenas retirando algo, mas é necessário que ao retirar, a gente substitua aquele espaço ali que até então fica vazio. E o que é muito comum de acontecer no término? Devido ao hábito ali, aquele vício de colocar toda a nossa energia na pessoa e no relacionamento, que tem muito a ver com o padrão da dependência emocional. Pessoas que são dependentes emocionais, elas colocam toda a energia, elas colocam o outro ali no centro da existência delas. Quando esse centro, essa pessoa ali que detinha de toda a energia dela vai embora, é como se tudo desmoronasse. Tem uma cliente que uma vez me relatou algo que realmente me impactou muito e fez eu entender o quanto que isso é real. Durante a sessão, ela disse algo que me chamou muito a atenção. Ela falou: Paola, pela primeira vez eu fui ao supermercado e ao chegar lá,
eu simplesmente desabei. Eu não consegui controlar o choro. E aí eu perguntei pra ela, mas o porquê? Ela falou, Paola, eu já não sabia nem mais o que eu gostava. Eu já não sabia nem escolher ali os produtos. E naquele momento caiu a minha ficha do quanto eu estava simplesmente ali vivendo uma vida que não fazia sentido pra mim. Eu já não sabia nem mais o que eu gostava, sabe? Eu já não tinha mais ali uma autonomia. Ou seja, ela colocou toda a energia dela ali, toda a felicidade dela nesse relacionamento, a ponto de simplesmente ela se esquecer de algo muito simples, que é o que ela gostava, sabe? Então ela colocou essa pessoa no pedestal e ela teve que justamente canalizar toda essa energia, retirar aquela energia que ela colocou no outro e voltar a canalizar nela, descobrir o que ela gostava. E o terceiro passo é justamente sobre isso, sobre você começar a fazer coisas ali por você, sozinha. Por exemplo, começar uma atividade física, que também é outra parte do processo de superação que ajuda muito a sair da dor. Já é comprovado cientificamente que a endorfina, que é um dos neurotransmissores, um dos hormônios ali que são eliminados ali ativados durante a atividade física, ele ajuda a aliviar, a anestesiar essa dor que o corpo sente. Então fazer atividade física, de preferência ao ar livre, em contato com a natureza, já vai começar a trazer um alívio muito grande. Descobrir novos lugares, isso mesmo. E aqueles lugares que até hoje você não foi e você gostaria muito de ir. Que seja uma cafeteria, tomar aquele cafezinho, que seja ir a um teatro, a um cinema, assistir aquele filme que você tanto gosta. Ler um livro, inclusive, eu já deixo essa dica aqui do meu primeiro livro, que eu trabalho justamente todo esse processo de cura, de resgate de autoestima, de autoconfiança, cura de traumas do passado, da dependência emocional, para fazer você voltar para o centro da sua vida ali, que é o amor próprio. Estou de volta, que está aqui no link da minha descrição. Viajar, aprender algo novo, fazer aquilo que talvez até hoje você ainda não colocou em prática, por conta daquela sabotagem, da falta de tempo, por estar simplesmente focando totalmente ali no outro. Voltar a fazer aquela sua dança que você gostava, aprender pintura, aprender a fazer, por exemplo, alguma arte ali que você sempre quis, culinária, enfim, os caminhos e as possibilidades são infinitas. Cultivar novas amizades, sair para lugares, começar a interagir com pessoas ali vai te ajudar muito, e você vai perceber algo muito curioso aqui nesse terceiro passo. Quanto mais você começa a ocupar a sua vida fazendo coisas ali que você gosta, que te tragam prazer, alegria, bem-estar, quanto mais você começa a gostar da sua própria companhia e preencher a sua vida com você mesma, você vai perceber talvez pela primeira vez que você não estava tão apegada àquela pessoa em si. Você estava apenas abandonando a pessoa mais importante da sua vida. E conforme você vai fortalecendo a sua vida com você mesma, conforme você vai adquirindo essa habilidade de estar bem com a sua própria companhia, você vai perceber que as outras pessoas vão começar a querer estar com você de uma forma muito mais natural e fluida, porque você sai daquela energia pesada de depender dos outros para ser feliz. Você já consegue ser feliz independentemente do externo. E é aí que a mágica acontece. É aí que você começa a se libertar pouco a pouco daquele padrão de dependência emocional. E agora chegamos no nosso quarto e último passo, tão importante quanto os outros, ou talvez o mais importante, que é o que consegue finalmente quebrar, romper esse ciclo de vez, colocar um ponto final nesse ciclo de sofrimento, principalmente quando você passa por esse desafio como o término de um relacionamento. E o quarto passo, que é onde a cura, a verdadeira libertação ocorre, e que, acredite você, a maioria, 95% ou mais dos seres humanos fogem de olhar para isso, é começar a se perguntar, a refletir, a trazer para sua consciência o que realmente está doendo dentro de mim. Isso porque na terapia a gente já sabe que o término, ele não ativa apenas aquele sofrimento ali ligado ao ex, aquela pessoa em si. Ele traz até mesmo, e na grande maioria das vezes, antigas dores, antigos gatilhos de feridas que até hoje não foram olhadas, curadas, elaboradas e libertadas. Como, por exemplo, a ferida do abandono, que é o que acontece com a maioria das minhas clientes que chegam até a terapia.
Elas chegam inicialmente acreditando que toda aquela dor insuportável é apenas ligada ao ex. Mas quando a gente vai investigar, analisar ali a mente subconsciente de forma profunda, a gente percebe que aquela dor ali, que ela acredita ser do ex, muitas das vezes é uma projeção, é um gatilho ali que a mente trouxe do abandono, da ausência ali do próprio pai. Ou a rejeição da própria mãe também acontece muito. Então é como se aquela ferida ali que já existia dentro da pessoa, ainda em aberto, ela se torna ainda mais intensa ali quando acontece algo parecido com aquele abandono, com aquela ausência, com aquela rejeição que aquela criança interior que ainda vive dentro de nós, na nossa mente emocional, ainda sente. Por isso que muitas das vezes parece ali que a pessoa, ela tá muitas das vezes exagerando, fazendo um drama, parece que ela tá sentindo demais o sofrimento, mas não é. Muitas das vezes é uma antiga ferida sendo reativada novamente no momento presente. Resumindo, na verdade, o sistema ali emocional, ele não está apenas sentindo a dor ali relacionado ao término com o ex. Ele está muitas das vezes sentindo aquela dor ligada ali ao primeiro relacionamento que aquela pessoa teve, que foi com os pais. Por isso, olhar para tudo isso, como erroneamente muitas pessoas acreditam, não é trazer o passado à tona novamente, é simplesmente curar tudo aquilo que ainda você traz dentro de você e que está simplesmente impedindo o teu presente e principalmente o seu futuro de fluir da forma como você gostaria nos seus relacionamentos. Uma vez que aquilo que a gente viveu desde a nossa infância está determinando os relacionamentos que nós estamos vivendo na nossa vida adulta. Então, começar a olhar para isso, começar a trazer à tona tudo isso é o primeiro passo ali para você finalmente encontrar o seu caminho de cura. Eu quero agradecer muito por você ter ficado até o fim aqui comigo e eu espero de todo o meu coração que esses conhecimentos, esses exercícios, essas ferramentas, essas técnicas tão poderosas comecem a trazer esse alívio e principalmente esse despertar de consciência dentro de você nesse momento. E caso você queira ir além e dar os próximos passos, caso você não queira fazer esse processo sozinha, afinal muitas das vezes é desafiador, dependendo da intensidade da nossa dor, eu tenho alguns caminhos aqui que podem te ajudar. O primeiro deles é o meu acompanhamento individual, personalizado, onde eu vou mesmo pegar ali pela sua mão e te guiar nesse processo que é muito transformador, através da minha mentoria do fim ao recomeço ou através dos meus livros. O primeiro deles é o Amor Próprio, Estou de Volta. Aqui eu trago vários relatos, inclusive de casos terapêuticos das minhas clientes que conseguiram resultados incríveis e extraordinários, muitas das vezes num curto intervalo de tempo, aplicando conhecimentos como esse que eu te entreguei aqui no vídeo. Ou através do meu e-book, que é um e-book muito prático, muito gostoso, muito fácil de ler e de colocar as ferramentas em práticas, que é o e-book do fim ao recomeço, onde eu te ensino passo a passo para você se libertar de todo esse sofrimento do término e recomeçar, mas recomeçar dessa vez com muito mais sabedoria, através de conhecimentos como esse que eu trouxe aqui para você e muito mais. E antes de encerrar, eu quero deixar uma mensagem aqui para você e eu espero que ela toque o seu coração e que ela já traga aí muito alívio, que ela já comece aí a plantar novas sementinhas para que você tenha força para se reconstruir. Lembre-se, o fim de um relacionamento, o fim de um ciclo na nossa vida não é o fim da nossa história. Muitas das vezes é somente a vida pedindo para que um novo, mais sábio, mais leve, mais extraordinário capítulo comece. E qual que é esse capítulo? É aquele capítulo em que a gente volta a nossa energia, o nosso amor para a pessoa mais importante que existe nessa vida, para nós mesmas. Afinal, enquanto a gente não aprende a se relacionar, a ser feliz com nós mesmas, é impossível a gente ser feliz
com o outro. Gratidão, e se esse vídeo te ajudou, eu peço, em forma de troca, que você deixe aqui o seu curtir, o seu comentário também. Qual que é o maior desafio que você está enfrentando desde que você terminou? Se é a solidão, se é a obsessão ali em ficar seguindo o outro nas redes sociais, se é o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, enfim. Eu vou ler com muito carinho todos os comentários, responder a todas e também, através desses feedbacks, eu consigo saber qual a melhor forma de continuar contribuindo e ajudando todas vocês, minhas lindas. Beijo grande no seu coração, gratidão e até o nosso próximo vídeo.